Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 31 de outubro de 2018. Me revoltei com Deus, diz vítima responsável por prisão de Abdelmaci. Angústia, medo, vontade de vomitar, desespero, revolta e desilusão. Todos esses sentimentos e alguns outros mais vieram à tona novamente desde a última sexta-feira 21, após a estreia da série Assédio, no Globoplay, baseada no drama das vítimas do ex-médico Roger Abdelmaci, especialista em reprodução humana, que foram estupradas por ele durante os procedimentos e se uniram em busca de justiça. A obra é inspirada no livro A Clínica, a Farsa e os Crimes de Roger Abdelmaci, de Vicente Vilardaga. Passei muito mal vendo a série. Os meus sintomas da crise do pânico retornaram, os enjoos. As feridas não estão curadas. Me vesti de coragem para conseguir assistir até o fim. O Roger violentou minha fé. Orei uma Ave Maria antes de tomar a inseminação artificial na esperança de engravidar e ele me estuprou. Passei muitos anos revoltada com Deus, fiquei paranoica. Até minha fé foi difícil recuperar, diz a líder do grupo Vítimas Unidas, Vanuzia Leite Lopes, 58, Vana Lopes como é conhecida, a Universa. Na época da violência, a ativista tinha 33 anos. Após 9 anos desde que as acusações de abuso sexual viraram manchetes, mulheres tentam reconstruir suas vidas e seus psicológicos. Atualmente morando em Portugal, com a filha e uma neta de 13 anos, Vana se reconforta ouvindo canções portuguesas com o atual marido em casa e no Vítimas Unidas, rede de apoio online que criou e administra. Atualmente, além das pacientes abusadas por Abdelmaci, ela também auxilia outras mulheres que sofreram abusos ou violência doméstica. A única solução para acabar com a violência sexual é dar voz para as vítimas. Não é castrar o estuprador. É dar coragem para que essas mulheres consigam falar, seja por meio de leis, apoio dos companheiros, das famílias. O silêncio fortalece o estuprador. A sede de justiça é o que ainda nos faz seguir em frente, afirma ela, que após os abusos do ex-médico não conseguiu engravidar, perdeu as trompas e o ovário e contraiu uma infecção na época. Hoje, posso dizer que me sinto muito melhor, mas não sou feliz. Felicidade não tem, só existiria se não tivéssemos passado por isso. Arrumei uma solução para poder continuar, que é justamente confortar outras mulheres. Passo o dia todo trocando mensagens com vítimas, afirma Vana, que lançou em 2015, um livro biográfico Bem-vindo ao Inferno, a história de Vana Lopes. A vítima que caçou o médico estuprador Roger Abdelmaci, Matrix e editora. O livro dela é a inspiração para uma série sobre o assunto que ainda não tem data para estrear no SBT. Na minissérie da Globo, a história de Vana está retratada em todas as personagens, mas em especial na de Estela Adriana Esteves, que tentou se suicidar, também precisou ser internada em uma clínica de reabilitação e depois da recuperação adotou uma filha. Com a diferença que o casamento de Vana chegou ao fim logo após ela denunciar Abdelmaci. Os maridos não ficaram do nosso lado, casamentos acabaram, e até hoje alguns não aceitam que as esposas se exponham e contem suas histórias.
O Roger estuprou famílias, violentou a esperança de sermos pais e mães. E nunca recebemos nenhum apoio psicológico do governo. Temos acompanhamento de psicólogos, advogados, todos voluntários, reclama Vanna, que assim como outras vítimas lamenta não terem recebido uma assinatura da Globo para acompanharem a série que está disponível somente online. Uma das mulheres do grupo fez o cadastro e compartilhou a senha com as companheiras. No fundo, tenho uma mágoa por meu marido não ter acreditado em mim. Isso na época confundiu muito minha cabeça, às vezes achava que estava imaginando coisas, que estava ficando louca. Quem era eu perto do Dr. Roger? Nem meu marido acreditava em mim, lamenta uma das mulheres abusadas, que prefere não ter o nome divulgado. Por se tratar de uma obra de ficção, alguns episódios obscuros de toda essa história ficaram de fora e isso incomodou algumas das ex-pacientes de Roger. São eles muitas mães descobriram que seus filhos na verdade não são filhos biológicos delas. O especialista trocava os embriões e também misturava com o de animais. Algumas das crianças nasceram com problemas de má formação e cognitivos, outras nunca conseguiram engravidar. Há também o caso de uma das vítimas ter gerado um casal de gêmeos do próprio médico. Seu esperma foi implantado com os embriões. O fato de Roger Abdelmaci cumprir pena em prisão domiciliar desde 2017 é algo que traz muita revolta para as vítimas ainda hoje. Desde então, cerca de 30 mulheres, inclusive Vanna, entraram com ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos processando o Brasil por descaso. Tentamos assim mudar leis em nosso país, diz a líder. A revolta contra Deus da líder do grupo Vítimas Unidas, Vanuzia Leite Lopes é compreensível, pois lhe falta a chave que abre as portas do conhecimento dos males que a afligiram, que é a reencarnação e a justiça divina, e compreender que Deus está por detrás de tudo o que acontece na vida. Ele rege a atuação da justiça através de uma lei superior, chamada lei de causa e efeito ou ação e reação. Ela é colocada em prática através das reencarnações. Na visão espírita, a reencarnação é a oportunidade que Deus concede aos seus filhos para que possam reparar seus erros, próprios da imperfeição humana. Há religiões sérias que acreditam que depois da morte a pessoa boa irá para o céu, e a má para o inferno, sofrendo penas ou gozos eternos. Há outras, também respeitáveis, que creem que após a morte, a alma permanecerá no túmulo, esperando o chamado juízo final, quando então será julgada pelos bons ou maus atos praticados. Através da reencarnação o espírito vive muitas vidas, passando por provas e pagamentos de erros cometidos no passado. Na sua justiça, Deus não nos condena a sofrermos eternamente por causa dos erros. Dá-nos a oportunidade de repará-los por nós mesmos. Assim, entenderemos, com conhecimento de causa, que a prática do bem nos traz felicidade, enquanto a do mal, com certeza nos levará, cedo ou tarde, ao sofrimento. Deus nos dá a liberdade de agir como quisermos.
A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus na misericórdia divina porque, assim como o bom pai deixa sempre uma porta aberta a seus filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, também Deus por intermédio das vidas sucessivas dá a oportunidade para que os homens possam corrigir-se, evoluir e merecer o pleno gozo de uma felicidade duradoura. Na justiça divina porque os erros cometidos e os males infligidos ao próximo devem ser reparados em novas existências, a fim de que, experimentando os mesmos sofrimentos, os homens possam resgatar seus débitos e conquistar, assim, o direito de ser felizes. A unicidade das existências é injusta e lógica, pois não atende às sábias leis do progresso espiritual. É injusta porque grande parte dos erros humanos é resultante da ignorância e, numa única existência, não nos é possível o resgate dos nossos erros, principalmente quando o arrependimento nos sobrevém quase no findar da existência. É preciso dar oportunidades ao arrependido, para que ele comprove sua sinceridade por meio das necessárias reparações. É ilógica porque não pode explicar as gritantes diferenças de aptidões das criaturas humanas desde a infância, as ideias inatas e os instintos precoces, bons ou maus, independentemente do meio em que a pessoa tenha nascido. As reencarnações representam para as criaturas imperfeitas valiosas oportunidades de resgate de progresso espiritual. Rejeitando-se a doutrina da reencarnação, perguntar-se-ia inutilmente por que certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só tiveram em partilha tolices, paixões e instintos grosseiros. Allan Kardec esclarece sobre o tema na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, onde ele questiona sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Comentário de Kardec: todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la, com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar, em novas existências, aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral interior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele.
O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida, ele aproveitará numa nova existência. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.